Bienvenidos al canal del Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla A New Classification for the Ectaheteromorph Ants, a cargo del Magíster Wesley Franco de la Universidade Federal do Paraná. Síguenos para más información relacionada con hormigas y no olvides suscribirte. Novamente, obrigado, Wesley. Eu pido desculpas para você pela apresentação, mas eu acho que você pode compartilhar sua tela para iniciar com sua apresentação. Tudo ok? Tudo bem? Ok. Então, obrigado novamente, pelo convite. Fico muito feliz com o convite de estar compartilhando aqui com todos vocês o resultado desses anos de pesquisa, principalmente na taxonomia de formigas, aqui na região neotropical. Então, fico bem feliz com esse convite. Então, a nossa conversa hoje vai ser focada, vou falar um pouco da minha trajetória e também falar um pouco dos estudos que estamos conduzindo, principalmente com a subfamília Ectatomini, as ectateromorfas, de maneira geral, como eram consideradas até recentes avanços na myrmecologia. Então, uma breve apresentação, quem sou eu? Sou Wesley Franco, ingressei no Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas do professor Rodrigo Feitosa em 2013, no ano da chegada do laboratório na Universidade Federal do Paraná, e desde então tenho trabalhado com formigas nessa trajetória, passando por inúmeras áreas, aprendendo todos os nuances da myrmecologia, e após alguns anos assumi meu primeiro projeto de iniciação científica, que depois se tornou a minha monografia. Parque Estadual de Vila Velha. Então, foi com esse trabalho que eu aprendi pela primeira vez a fazer um levantamento padronizado com formigas, a ter um contato maior com as espécies de formiga e um pouco da ecologia desses animais. Continuando o meu trabalho, eu entrei na pós-graduação e ampliei o projeto não só para uma área, mas para toda uma fisionomia aqui no nosso estado do Paraná, que são os campos naturais paranaenses. Uma fisionomia bem distinta, uma fisionomia única, que possui espécies endêmicas, mas também muitas espécies compartilhadas com outros biomas, como os pampas da região sul do Brasil e o cerrado brasileiro. Então, foi um trabalho bem interessante, focado principalmente em ecologia de formigas. Mas, durante todos esses anos de trabalho, eu sempre senti que tinha mais vontade de trabalhar com a taxonomia, com a biogeografia, do que propriamente com a ecologia. Mas, no início, não me sentia seguro o suficiente para assumir um projeto em nível taxonômico sozinho. Então, no doutorado, eu me propus a trabalhar com um grupo de Gnamphtogenes que se mostrou, na verdade, com estudos mais recentes, ser o gênero Ocoponera. Um gênero que, na verdade, já havia sido proposto, mas que havia sido sinonimizado em 1958. Então, esse é meu trabalho atualmente, já no seu final, nos seus últimos meses de conclusão, que é a taxonomia e bibliografia do gênero Ocoponera. Onde está o Ocoponera hoje? Ao longo da história da classificação de formigas,
Um grupo que sempre chamou a atenção foi o grupo das ectateromorfas, né, que era composto por duas subfamílias principais, Heteroponerine e Ectatomine. Sempre houve uma dúvida de qual seria a relação dessas duas subfamílias dentro da filogenia de formigas. Sempre foi um desafio saber onde elas se encontravam e como elas conversavam entre elas, né? Tanto que nos últimos anos essas subfamílias que inicialmente eram colocadas como poneroides foram se mostrando mais próximas de grupos mirmicínios do que dos próprios grupos das poneroides, né? Ali só para exemplificar a proximidade hoje nas filogenias mais recentes desses dois grupos próximos de Mimicine. Na verdade, que pode haver uma relação entre elas, né? Então, quais são essas subfamílias? As subfamílias seriam Heteroponerine, com 3 gêneros, a Cantoponera, restrita à região neotropical, Heteroponera, com espécies na região tropical e na região australiana, e uma outra subfamília com apenas um indivíduo amostrado, né? Sempre foi alvo de discussões, pois o material é antigo, é metalizado para microscopia, possui um ponto de coleta no Azerbaijão, uma distribuição bem distinta do que é o comum. Então, há uma dúvida se a Lacopone realmente era Heteroponerine ou não. Mas até então ela está colocada dentro de Heteroponerine. E a outra subfamília irmã é Ectatomine, na qual eu desenvolvi o meu projeto, não é? Ectatomine possui até então 4 gêneros, sendo Rhytioponera restrita à região australiana, Typhlomirmex e Ectatoma exclusivas da região neotropical, e a exceção seria Gnathogenes, o único gênero que não estava restrito a apenas uma região biogeográfica, né? Estando distribuídos tanto na região neotropical como na Neártica, Indomalaia e região australiana, né? Até então, nós tínhamos poucas revisões recentes para esses grupos. É claro que esse cenário mudou bastante nos últimos anos, mas tanto que essa subfamília só havia sido reconhecida como subfamília por Bolton, em 2003. Até então, ela fazia parte da subfamília Ponerine. Era uma tribo dentro de Ponerine, né? Então, historicamente, as primeiras propostas que mostram essa confusão, essa dificuldade de colocar as ectoteromorfas, posicioná-las na filogenia de formigas, se inicia em 1958 com o Brown, né? Ele faz a sua primeira proposta de classificação dessas formigas, né? E aí é onde ele sinonimiza diversos gêneros, muitos gêneros desses que agora nós elevamos novamente a gêneros, né? Mas ele sinonimiza em 9 gêneros e cria a tribo Ectatomine dentro de Ponerine, né? Com 9 gêneros propostos. Essa distribuição, essa classificação se mantém por um bom tempo, até Kugler, em 1991, no qual ele define alguns grupos, com a Cantoponera sendo o grupo irmão de um grupo formado por Ectatoma e Gnatogene, já mostrando essa relação de proximidade entre as ectateromorfas. Mas é só com Latt, em 1994, que eu coloco ali na primeira filogenia, na primeira imagem, no canto esquerdo superior. Apenas em 1994, Latt que propõe 2 grupos principais. Cria, dentro da tribo Ectatomine, seria o grupo Ectatoma e o grupo Heteroponera, né? Aí sim dividindo esses gêneros, colocando Heteroponera como grupo irmão de Acantoponera e esses grupos como grupo irmão
de Proceracine, mostrando aí uma maior proximidade com as formigas poneromorfas. Mas ainda as classificações se mostravam polifiléticas, uma vez que não agrupavam todos os descendentes dos gêneros viventes. Keller, em 2000, discorda dessa proposta, né? Mas ele também, em outras análises, demonstra a monofilia de Heteroponera e a monofilia de Ectatoma, mas Heteroponera surge como grupo irmão de Proceracine, né? Mostrando aí, mais uma vez, como era complicado classificar essa subfamília dentro da filogenia completa de Formicide. Com avanços na biologia molecular, principalmente em 2006, com Brady, Morrow em 2006 também, e Keller em 2011, com um levantamento morfológico extremamente completo, finalmente mostram essa proximidade de Heteroponerine com as Formicine e Mimicine, mostrando que, na verdade, ela não fazia parte das formigas poneroides, das formigas poneromorfas, e sim das formigas ectateromorfas. Existia, sim, uma relação entre Ectatomine e Heteroponerine. Ainda em 2011, na tese, em 2012, no caso, no ano que ele defendeu a tese, Rodrigo Feitosa faz a revisão para a subfamília Heteroponerine. Nessa sua revisão, ele apresenta ao menos 10 sinapomorfias inequívocas para esse grupo de ectateromorfas, mostrando que as duas subfamílias poderiam sim ser combinadas em uma única família, que na verdade as duas subfamílias, na verdade, seriam apenas Ectatomine, né? Então essa relação fica bem evidenciada através de caracteres morfológicos, mas o trabalho ainda estava em aberto, era apenas uma sugestão. Nos outros anos, o Rodrigo acaba se tornando professor aqui na Universidade Federal do Paraná, e o trabalho continua agora com seus alunos. Tanto que em 2017, no doutorado de Gabriela Camacho, inicialmente trabalhando apenas com gnatogênese, mas que foi elevado, que foi ampliado o seu trabalho, ela faz a filogenia molecular com base em elementos ultraconservados para toda a subfamília, para as duas subfamílias, no caso, Heteroponerine e Ectatomine, utilizando 145 espécies de todos os representantes dessas ectateromorfas. Então, com essa análise, através de análise de geração de árvore, né, principalmente de likelihood e bootstrap, essa filogenia é recuperada. Recuperamos a monofilia de Ectatomine. Então, com isso, associado àquela proposta, àquela ideia inicial dos caracteres morfológicos inequívocos, é sugerida que, na verdade, deveria haver uma reclassificação de Heteroponerine e Ectatomine sobre uma única subfamília, né? Agora, Heteroponerine sendo sinonimizada sobre Ectatomine, formando uma família só, né? E onde eu entro nessa história? Né? Até o momento, nós estamos falando apenas em nível de subfamília. Foi a partir daí que eu inicio meu doutorado. Inicialmente, meu doutorado usa como base esse trabalho envolvendo a filogenia molecular da subfamília para Gnamptogênese. Na verdade, para um dos grupos de Gnamptogênese, que seria o meu trabalho até então, né? O grupo de interesse do meu doutorado era o grupo Striatula de Gnamptogênese, pois é um grupo difícil de ser classificado, né? Um grupo historicamente complicado na taxonomia de formigas, do qual ainda precisava ser resolvido. Já existiam trabalhos preliminares com ele, mas agora com esse novo cenário, com essa nova visão que a filogenia deu, precisaria ser investigado morfologicamente de novo.
né? O que esse trabalho, a tese da Gabriela mostrou em 2017? Que muitas das espécies que eram neotropicais do grupo Striatula, na verdade, eram mais próximas de outro gênero, eram mais próximas de Typhlomirmex. E muitas das espécies de Gnaptogenes do Velho Mundo, da região australiana e do Himalaia, eram, na verdade, associadas ao grupo Striatula de Gnaptogenes. Então, isso mostra uma história biogeográfica ainda inexplorada para esse grupo, né? Uma vez que o grupo Striatula era considerado apenas neotropical. Então, é aí que eu entro, né? Com base nisso que eu inicio meu doutorado, tentando analisar um pouco qual era esse relacionamento dessas espécies da região neotropical, do grupo Striatula, com as espécies do grupo Epinotalis e Albiclava do Velho Mundo, né? Então, eu inicio trabalhando com Gnaptogenes, que na época tinha cerca de 140 espécies descritas, todas predadoras, generalistas, com forjamento ao nível do solo, na serrapilheira, na vegetação, ninhos pequenos com poucas operárias e extremamente abundantes na região neotropical, principalmente quando se fala do antigo grupo Striato. Em termos de revisão, a história com Gnaptogenes inicia em Brown, como eu havia comentado, em 1958, quando ele sinonimiza diversos grupos, diversos gêneros de ectateromorfas sobre um único gênero, Gnaptogenes. Essa classificação se mantém e Latke, em 1995, faz a revisão de Gnaptogenes para toda a região neotropical. Posteriormente, Latke também faz a revisão para Gnaptogene do Velho Mundo, da região principalmente do sudeste da Ásia e Austrália, englobando toda a diversidade de Gnaptogenes. E aqui no Brasil, Camacho inicia em 2013, termina em 2013, a revisão para o grupo Striatula do Brasil, trabalho no qual eu dei continuidade, agora não só a nível do Brasil, mas a nível inicialmente neotropical e depois, com a confirmação da existência de grupos fora da região neotropical, agrupando eles também. Nos trabalhos de Latke, tanto de 95 quanto de 2004, Gnaptogenes é separada em subgrupos, em grupos primeiramente e depois em subgrupos, né? Do qual o grupo Striatula era dividido em 3 principais subgrupos. Seriam o subgrupo Strigata, Porcata e Striatula. E já no trabalho de 2004, novamente, inicialmente, Latke também já mostra que exista talvez essa proximidade entre os grupos da região neotropical com os grupos da Austrália e região Indo-Himalaia, né? Sugestão que foi corroborada em 2017 pelo trabalho filogenético, não só morfológico, mas agora com os elementos ultraconservados, né? Então, aí eu entro analisando Gnaptogenes. As diagnoses para Gnaptogenes até então, né? Diagnose saiu errado, mas tudo bem, que seria a presença de um espinho ou tubérculo no dorso da metacoxa, uma seta única, ereta e imóvel no ápice da protíbia e cóstulas regulares e paralelas, formando essa estruturação bem característica de Gnaptogenes. E para o grupo Striatula, que era o objetivo do meu doutorado, 3 sinapomorfias poderiam ser identificadas. Seriam as mandíbulas triangulares, a esculturação estriada e a sutura promesonotal, que interrompe totalmente a esculturação em vista dorsal. Essas características depois seriam importantes não só para definir o grupo Striatula, como para a nova diagnose do gênero Ocoponera, né? E, inicialmente, dentro do grupo Striatula, nós teríamos 3 subgrupos, né? O subgrupo Striatula, com pecíolo
ereto e séssil, subgrupo porcata, né, com o pecíolo um pouco mais inclinado e agudo, e o subgrupo estrigata com um pecíolo um pouco mais arredondado. Além disso, estrigata se dividia em dois complexos, o próprio complexo estrigata e o complexo haitiana, que eram formigas diminutas, das quais muitas, na verdade, com a filogenia, se mostraram fazer parte de Typhlomirmex. E qual era o principal problema de Striatula e por que esse grupo foi escolhido dentre os grupos de Gnaptogenes? O grupo Striatula possui ampla distribuição, é extremamente coletado, são predadoras generalistas na qual a sua biologia, o seu comportamento e a sua ecologia variam consideravelmente. Ou seja, muitas espécies dentro do grupo Striatula eram consideradas como indicadores ecológicos. Isso aliado a esse alto grau de variação morfológica entre as populações e as espécies, fazia com que isso se tornasse um problema em termos de classificação, uma vez que nós poderíamos considerar uma espécie de importância ecológica, quando na verdade ela era mais generalista, né? Ou considerar uma espécie generalista quando ela era, na verdade, mais endêmica. Então, tudo isso sempre foi um desafio dentro da taxonomia de formigas e dentro de Ectatomini, da subfamília Ectatomini. Então, quais foram os primeiros passos que eu tomei no meu doutorado, em conjunto com outros pesquisadores, né, principalmente com meu orientador Rodrigo Feitosa e minha orientadora Gabriela Camacho? A primeira coisa que nós pensamos, né, para poder organizar foi arrumar a casa, foi entender o que era gnaptogênese, ainda em um contexto morfológico. Então, nosso primeiro passo foi reorganizar as espécies e propor uma nova chave para as espécies de gnaptogênese da região neotropical. Durante esse trabalho, nós agrupamos gnaptogênese nos grupos propostos por Lattig, descrevemos novas espécies e, a partir daí, começamos a entender que existiam, sim, sinapomorfias fortes o suficientes que corroborariam uma divisão do gênero Gnaptogenes em outros gêneros, né? Então, a partir daí, aliado ao trabalho de filogenia molecular, né, começamos a ter uma ideia do que talvez o que nós estávamos chamando de Gnaptogenes fosse, na verdade, mais gêneros monofiléticos. É aí, então, que entramos no trabalho recém-publicado. Esse trabalho levou em conta todos esses anos de pesquisa, iniciando desde a tese de Rodrigo Feitosa, até fechando agora com a filogenia molecular, proposta em 2017, né, com o apoio de pesquisadores de diversos países, né, juntando dados, juntando evidências que nos permitissem essa mudança, né? A primeira grande mudança em termos de formigas ectateromorfas, né? Então, com base nisso, nós propomos pela primeira vez, nesse artigo publicado agora em 2022, uma redefinição para a subfamília Ectatomini, que agora passaria a contar com duas tribos, né? Sendo a tribo Heteroponerini, contendo as espécies, os gêneros Basboltonia, Acanthoponera e Heteroponera, e a tribo Ectatomini, contendo as espécies antigas de Ectatoma, Gnaptogenes e Typhlomirmex, e Rhytidoponera, as 4 iniciais, e com a proposta de gêneros novamente elevados, né? Seriam Ocoponera para o grupo Striatula
Alfária para o grupo Minuta, Ponera canta para o grupo Strigata e Sticutoponera para as espécies de Gnaptogenes do Velho Mundo, principalmente da região australiana e Indomalaia. Né? Então, nós temos essa primeira divisão aí. O que nós considerávamos como subfamília Heteroponerini, a partir de agora se torna uma tribo, Heteroponerini, contendo esses três gêneros. A Lacopone é colocada aqui como incertos sérios dentro de Ectatomini, devido às dificuldades de identificação no grupo, né, que já foi comentado, é apenas um indivíduo que está metalizado, sua distribuição é estranha, é diferente do que é encontrado até agora, né? Mas mantemos os grupos, principalmente a Cantoponera e a Heteroponera, que já eram gêneros válidos, com a descrição de novo gênero, Basboltonia, principalmente no que era antigamente considerado Heteroponera micropus, né? Seu tamanho de olho bem diminuto, e além de outras características, fornece um suporte necessário para que esse grupo seja elevado a um gênero novamente. Então, nós temos aqui como principal característica para a tribo Heteroponerini a presença de uma carena frontal bem delimitada, bem marcada, né, que é bem característica dessa subfamília. O gênero se mantém, a Cantoponera com um espinho do pecíolo bem marcado, né, bem elevado, e a novidade seria a Basboltonia, né? E a primeira característica que nos chama a atenção é esse olho diminuto, né? Esse olho pequeno em comparação à Heteroponera, principalmente. Então, a partir desse trabalho, Heteroponera, Acantoponera e Basboltonia passam a fazer parte da subfamília Ectatomini. E a outra tribo fica com Ectatomini, contendo os gêneros Rhitidoponera, australiano, Ectatoma da região tropical, e Gnaptogenes, que agora é dividido em outros novos gêneros. Typhlomyrmex, redefinido, né, uma vez que agora contém espécies que eram do grupo Striatula antigo, não? Então Typhlomyrmex se torna modificado aqui. Sticutoponera, essas espécies da região australiana. Alfária, que era o nosso grupo Minuta de Gnaptogenes. Ponera canta, o grupo Rastrata, anterior. E o Coponera, o grupo Striatula, do qual eu iniciei meu doutorado. Né? Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que na filogenia, a ideia inicial, né, tanto que foi o nosso primeiro passo, foi trabalhar com Gnaptogenes como um gênero inteiro, né, trabalhar morfologicamente. Então, nosso primeiro passo foi atualizar a chave para Gnaptogenes, mas a filogenia mostra que Typhlomyrmex tornava Gnaptogenes parafilético. Então, a partir do momento que Typhlomyrmex torna Gnaptogenes parafilético, aliado ao nosso estudo morfológico que mostra sinapomorfias fortes o suficiente para se separar Gnaptogenes, a melhor opção passa a ser criar novos grupos monofiléticos dentro de Gnaptogenes, recuperar esses grupos, que foi o trabalho que fizemos aqui. Então, Rhitidoponera, como principal característica de fácil identificação, seria essa sutura também presente em Gnaptogenes, mas essa sutura promesonotal bem marcada, né? São espécies restritas à região australiana e um pouco nas ilhas acima, né? Muitas têm essa coloração metálica, é um bicho bem distinto, essa presença de lobos occipitais um pouco mais elevado, né?
Tiflomyrmex, que mantém as espécies originalmente descritas em Tiflomyrmex, mas aliadas às espécies Reichenspergeri e Lavra, que eram do grupo Striatula inicialmente. São espécies crípticas, olhos diminutos, bem comuns, algumas com hábitos quase subterrâneos, né? Então, um grupo que tornava Gnaptogenes parafilético, mas que agora foi redefinido aqui. Etatoma, um gênero bem conhecido aqui na região neotropical, né? De grande tamanho, geralmente, algumas com hábito arborícolas, predadoras, com um mesonoto separado do propódio, formando essas levações. Então, novamente, um grupo que já era monofilético e foi recuperado. Agora, iniciamos o desmembramento de Stictoponera, de Gnaptogenes. O primeiro grupo é Stictoponera, são as espécies, principalmente da região australiana, do que era Gnaptogenes. Todas possuem esculturação foveolada, com cóstulas bem mais marcadas do que as espécies que eram de Gnaptogenes aqui da região neotropical, né? E todas possuem esse lobo occipital bem elevado, uma característica bem comum desse gênero que nos permitiu separar esse grupo e elevar ele a um gênero, né, Stictoponera. Já aqui na região neotropical, o grupo Minuta passa a ser novamente gênero Alfaria. Ele já era gênero Alfaria, foi sinonimizado em 1958 por Brown, e agora nós revivemos esse status. Então, o gênero Alfaria tem como principais características esse lobo frontal bem expandido, você pode ver aí na imagem o quanto ele é expandido, e o gaster com o tergito encurtado, né, fazendo ele fica quase em forma de C, fazendo essa curvatura no gaster, que é bem característica do gênero Alfaria. Ponera acantha eram as espécies do antigo grupo Rastrata, então todas têm hábitos especializados em predação, principalmente de miriápodes, e todas têm a presença de um espinho no propódio, uma característica que fica evidente para nós, que faz parte de um gênero distinto. As espécies de Gnaptogenes da região neotropical continuam com as inicialmente descritas como Gnaptogenes. São espécies com a mandíbula extremamente curvada, como o nome Gnaptogenes quer dizer na sua etimologia, né? Espécies com pecíolo quadrado, todas esculturadas, com estrias, cóstulas variando de tamanho, mas a principal característica são as mandíbulas sempre curvadas. E Ocoponera, aquelas características que já havíamos comentado, né, que é a sutura promesonotal, interrompendo a esculturação, mandíbula sempre triangular, e são as espécies do que era o grupo Striatula inicialmente. Então, como fica meu doutorado, como fica o nosso trabalho a partir daí? Né? A partir desse momento, nós temos, então, que o que nós chamávamos de grupo Striatula passa a ser elevado a um gênero, passa a fazer parte de Ocoponera, e que ele não contém apenas espécies da região neotropical. Agora ele passa a ter distribuição tanto na região neotropical quanto na região da Austrália e região do Himalaia, né? Então, ao longo desses anos, desse trabalho que eu estou finalizando agora no doutorado, que é a taxonomia e biogeografia de Ocoponera, eu analisei e observei 3.847 espécimes desse grupo. Com base nisso, nós temos cerca hoje
para o gênero Coponera de 40 espécies, sendo 22 inicialmente da região neotropical e 12 espécies da região da Australásia, né? Além de 5 novas espécies e um novo sinônimo que foi elevado à espécie, né? Na verdade, ele era um sinônimo e agora é uma espécie nova. E uma distribuição biogeográfica bem inexplorada, no qual alguns resultados vão vir aí posteriormente após a conclusão do trabalho, né? Mas o que nós podemos falar aqui como resultado preliminar é que existe uma história biogeográfica de 2 invasões na região australiana, a origem do grupo Ginaptogênese, primeiramente, de maneira geral, antes da separação. Existem 2 invasões com sua origem na região neotropical e depois uma invasão inicial na região australiana e depois há uma separação desse grupo e uma nova invasão daí para o grupo Striato, que na verdade agora é o Coponera. E para reorganizar a casa, para tratar desses novos grupos, é importante tratar o Coponera como tendo 6 novos grupos. Então, o Coponera tem, a partir do momento que nós elevamos o grupo Striatula ao gênero Coponera, seus subgrupos passam a fazer parte de novos grupos. Então, nós vamos ter o grupo Striatula, que vão ser as espécies mais comumente coletadas na região neotropical, principalmente a espécie Coponera striatula, que é a espécie mais comumente coletada, né? O grupo Porcata, espécies mais comuns, principalmente são mais comuns fora do Brasil do que no Brasil. Então, são comuns na Colômbia, Venezuela, Equador, né? Todas de tamanho um pouco maior, com pecíolo inclinado. O subgrupo Strigata, com o pecíolo mais arredondado, e o que eram antigamente considerados complexos passam a ser grupos, né? O complexo haitiano passa a ser grupo haitiano, contendo formigas de hábito críptico, diminutas, olhos pequenos, comportamento bem característico, e se mostrou, na verdade, ser um grupo próximo das espécies do Velho Mundo, né? Das espécies que compunham o grupo Albiclava e Epinotalis. Os próximos passos em andamento que irão sair já nos próximos meses são a atualização desses grupos, uma nova chave de identificação para as espécies do Velho Mundo e para as espécies do Novo Mundo, né? E, como foi definido, a nova classificação para a Ectatomine. Então, a Ectatomine agora passa a ser uma única família com 2 tribos, a tribo Heteroponerine e a tribo Ectatomine. Então, hoje, na verdade, eu não quis me estender muito, né? Foi uma passada rápida, principalmente no grupo que eu estou trabalhando. Então, deixo meus agradecimentos ao grupo de hormigas neotropicais, ao laboratório de sistemática, onde eu desenvolvi minha pesquisa e toda a minha formação na mimicologia, ao CNPq pelo financiamento ao longo desses anos e à universidade, o programa de pós-graduação, onde eu estou sediado e onde eu fui acolhido nesses últimos anos e pude desenvolver esse projeto que, na verdade, não termina aqui, né? Na verdade, o que termina aqui é o doutorado, mas o projeto continua, ainda tem muita coisa para ser descoberta, muitos grupos para se reorganizar morfologicamente, se delimitar e novas espécies a descobrir. Então, por hoje, meus agradecimentos. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, Wesley. Uma palestra impressionante. Gracias a você e aos pesquisadores por este grande trabalho. Então, agora, se você quiser fazer uma pergunta para Wesley, você pode habilitar seu microfone e fazer a
Pergunta diretamente. Sim, agora vamos conversar. Brandon, Hola, profe. Buenas tardes. ¿me escucha? Sí, señor, te escucha bien. Wesley también. Sim, escuto. Bueno, felicitaciones, Wesley, y también al grupo de Rodrigo y todos, porque es un buen trabajo realmente, ¿no? Es una filogenia muy esperada por todos. De las 12 subfamilias de formigas neotropicales, si quitamos las 3 monotípicas, que son Agroecomyrmicine, Muartealine y Paraponerine, Ectatomine es la única subfamilia del neotrópico donde podemos llegar a especie. Sí, eso es un verdadero lujo que tiene esta subfamilia comparada con las demás. Ustedes saben que en las demás siempre hay un ancla, ¿no? Como Solenopsis en Myrmicine, Azteca en Dolicoderine, Pseudomirmes hay claves, pero son difíciles de seguir, ¿no? Hipoponera en Ponerine, Discotirea en Proceratine, siempre hay un problema en cada subfamilia. Pero el Tatomine es magnífico porque se puede llegar a especie. Ustedes han hecho esta filogenia y algunos de ustedes han publicado el año pasado las claves, ¿no? Para Sim. Nantogenis, incluyendo especies que se nos habían quedado por fuera en claves anteriores y nuevas especies. Entonces, el panorama de Tatomine es magnífico, ¿no? Tenemos filogenia, tenemos unas claves aceptables, nuevas, modernas, y tenemos fundamentos para ir más allá, hacer biogeografía, hacer estudios de ecología comparada, etcétera, ¿no? Entonces, Ectatomine tiene ese privilegio que no tiene ninguna otra subfamilia de hormigas. Respecto a la filogenia, es inevitable tener algunos comentarios que son inevitables, ¿no? Ya los había comentado con Rodrigo y con Gabriela antes. Primero, es que las sorpresas, ¿no? Que Diplomirmex sea una Nantogenis, ¿no? Modificada, sin ojos o con ojos reducidos, con masa antenal. Y lo otro es la discordancia que siempre hay entre la filogenia molecular y la filogenia morfológica. Observen que en la filogenia salen juntas, por morfología están juntas Nantogenis y creo que Olcoponera, no, perdón, y Nantogenis, déjenme ver un momentito. Nantogenis y Poneracantha se acercan por morfología, ¿no? Incluso en la clave aparecen juntas, pero filogenéticamente están separadas, muy separadas. Sim. Diflomirmex y Olcoponera aparecen vecinas por morfología y en la clave que ustedes ofrecen, pero por filogenia aparecen muy separadas. Años atrás le había entendido a Rodrigo y a Gabriela que ustedes iban a dejar un solo género monofilético con Tiflomirmes como sinónimo menor, lo cual a mí personalmente me parecía mejor, porque yo prefiero géneros monofiléticos robustos y no una división en géneros más pequeños cuyos límites sean un poco más débiles, ¿no? Sim. Porque uno como taxónomo lo que no quiere jamás escribir ni leer es la palabra usualmente, ¿sí? Usualmente, raramente, frecuentemente, esas palabras deberían prohibirse de las claves taxonómicas, ¿no? En cualquier grupo de insectos. Porque si en un dilema tenemos la palabra usualmente en la primera opción y usualmente en la segunda, pues ustedes saben que puede haber especies que no cumplan ninguna de las dos partes o que uno quede como en la mitad, ¿no? Digamos con un rasgo en Amptogenes o con un rasgo de Poneracantha o con un rasgo de Tiflomirmes y un rasgo de Coponera. Justamente hace poco en nuestro laboratorio aquí en Bogotá vimos una Nantogenis que por su morfología parece una mezcla, ¿no? Tiene el aspecto de una alfaria, el cuerpo en vista lateral, pero la cabeza en vista frontal parece una Nantogenis. Y el dorso del mesosoma no ayuda mucho, entonces uno no sabe si es Nantogenis o si es Poneracantha o si es alfaria. Entonces este es un problema tremendo cuando un ejemplar no casa en una clave. Entonces, no sé, Wesley, si ustedes crean que quizás haya que como toda investigación, ¿no? En toda morfología, en toda filogenia, buscar más ejemplares en un futuro para ver cómo puede uno cuadrar, porque el ejemplar que le comento, por morfología uno no sabe dónde ubicarlo, ¿no? Ah,
quizás sea una alfaria con modificación de la cabeza en vista frontal, o quizás sea una Nantagenis con modificación del abdomen, no sabe uno dónde ubicarlo. Lo mejor sería de pronto tener un ejemplar en alcohol para que ustedes puedan hacer secuenciación de ADN y poder ubicarlo. Yo entiendo que el principal problema para no dejar un solo género llamado Nantogenis con Tiflomirmes como sinónimo menor fue un problema de historia, ¿no? Porque Tiflomirmes es el nombre más antiguo y habría que cambiar todos los Nantogenis a Tiflomirmes, lo cual tiene un problema parecido al de Solenopsis invicta, ¿no? Solenopsis invicta, el nombre original es Solenopsis wagneri. Imagínense que había 15.000 publicaciones de Invicta wagneri solo por la precedencia. Entiendo que ese es un problema importante y creo que ese fue el principal motivo por el cual ustedes como autores prefirieron la opción de dividir Nantogenes en varios géneros. Pero queda esa inquietud que ustedes creo que ya conocen, ¿no? Y entienden, y es que no es muy contundente la separación de alguno de estos géneros por algunos ejemplares que parecen hacer un puente, ¿no? Un puente entre los supuestos géneros diferentes, y porque la clave no es muy, digamos, morfológicamente no están separados claramente algunos géneros debido al uso de la palabra usualmente. Entonces, es una observación más hacia el futuro, que ustedes quizás puedan tener más acceso a material crítico de diferentes regiones y puedan eventualmente ver cómo hacer la clave un poquito más segura para que uno no tenga dudas con algunos ejemplares. Pero repito, esto es una observación más de tipo práctico, pero no quita ese gran avance que han hecho ustedes con la filogenia del grupo. Y repito lo que dije al comienzo, Ectatomine tiene un privilegio que no tiene ninguna otra subfamilia del neotrópico, y es que tenemos filogenia y podemos llegar a especie sin mayor dificultad. Eso es, Wesley. Gracias. Sim, sim. Eu agradeço muito, Fernando, pelos comentários, né, pela sua visão. Realmente foram todos os tópicos que discutimos ao longo dos anos, que você colocou, foram bem discutidos justamente nesse sentido, né? Inicialmente, nossa ideia seria sinonimizar Inaptogênese sob Tiflomirmex, mas tem todos esses problemas que carregamos historicamente, de acabar com todas as publicações sendo sinonimizadas sobre um único gênero. E é claro que realmente temos muito trabalho a continuar, né? A estudar, a pegar esses exemplares confusos. Já temos muitos exemplares realmente que não se enquadram na chave ou ainda tem classificação dúbia, classificação complicada dentro dos grupos. Mas eu acredito também que nós temos um problema no qual sempre tratamos Gnaptogenes como um único gênero. Então, a chave seguia muito nisso de colocarmos dentro de um pacote só, né? Então, morfologicamente, as espécies são mais próximas, mas filogeneticamente não. E nós tratamos a chave dessa maneira, de colocar os grupos, as espécies morfologicamente mais próximas. Talvez agora, com essa separação, com a criação de novas chaves, considerando esses grupos recém-delimitados, fique um pouco mais claro de como essas espécies que têm surgido, que têm essa morfologia distinta, onde elas vão se encaixar. E é claro que o trabalho de taxonomia nunca acaba, né? Vamos continuar ao longo dos anos e realmente temos um privilégio de ser uma subfamília bem interessante de se trabalhar. Una pregunta final, Wesley. William Brown en 1958 tenía una hipótesis de cercanía de Ectatomini con Myrmicine. ¿Qué opina de esa vieja idea de William Brown? Bom, a proximidade de Ectatomini com Myrmicine? ¿Sería eso? Sí, él especulaba, ¿no? Era una especulación de William Brown. Obviamente, pues no es que sean vecinas, pero me había llamado esa atención de William Brown que él tenía un buen ojo para a veces ciertos tipos de asociaciones, sin él conocer ni usar obviamente
las técnicas moleculares y filogenéticas actuales. Uhum. Bom, eu acho que, na verdade, nos últimos anos, principalmente com o avanço das técnicas moleculares, isso fica bem mais evidente, não é? É que, embora as ectatominas possuam essa morfologia mais poneromorfa, seu comportamento, principalmente ecológico, mostra uma proximidade das mirmicinas, né? Então, acho que isso já vem sido resolvido e é realmente interessante, né, pensar em termos evolutivos o porquê existe essa proximidade desses grupos, né? Sendo que as ectateromorfas mantêm uma característica mais de formigas predadoras, formigas grandes, e ainda assim um pouco mais avançadas na evolução, um pouco mais recentes na sua evolução, né? Então, é realmente interessante pensar nessa proximidade. Wesley, finalmente, supongo que esa palabra tan horrible y larga no se va a volver a usar nunca más, ¿no? Ectaheteromorfo, eso es muy, muy largo, Sim, sim, sim. muy difícil de pronunciar, ya eso es historia. Sim. A partir de agora não precisaremos mais utilizar ectateromorfos, apenas ectatomine já supre o Exactamente, sí. nosso problema. Obrigado por la presentación. Obrigado a você pelos comentários, Fernando. Tenemos una pregunta en el chat. Entonces, está en español, te la voy a intentar leer, ¿listo? En cuanto al fenotipo de los grupos descritos hoy, ¿qué coincidencias y contradicciones existen en la biogeografía en cuanto a que influyen en el trofismo y en el ambiente? Bom, as coincidências que existem nos grupos de hoje são principalmente no que era gnamtogênese inicialmente, né? Hoje, gnamtogênese engloba o que eram os grupos sucata e mordax, né? Ainda existem muitas, como o Fernando comentou, existem muitas espécies na qual a morfologia e na qual a distribuição se sobrepõem ao ponto de ainda não ter uma boa definição de qual gênero ela pertence, né? Então, essas contradições mostram que existem espécies na mesma localidade, né? O que torna difícil realmente delimitar a qual gênero agora ela faz parte, né? Mas, como eu comentei, eu acredito que a partir de agora, tendo essa filogenia molecular, avançar na parte morfológica é o próximo passo. Ter essa iluminação recíproca, né? De você ter os dados genéticos, ter os dados de DNA e agora ver o que isso reflete na morfologia, né? Agrupar, analisar mais exemplares dentro dessa nova classificação e encaixá-los, né? Agora, realmente, como eu digo no meu próprio grupo, que era o grupo Striatula, existiam muitas espécies na mesma localidade que eram tratadas como uma espécie só. Por isso, gnamtogênese, que agora é Ocuponera striatula, principalmente. É uma espécie que se distribui do sul da Argentina até o México. E nós vimos nos últimos anos que, na verdade, existem espécies endêmicas que eram tratadas como gnamtogênese striatula, né? Então, falta muito ainda analisar mais material e ver o que essas classificações refletem na morfologia, né? O que a gente tem que a gente talvez tenha várias espécies sendo tratadas como uma única espécie. Então, o próximo passo agora é ter essa melhor análise, principalmente em relação a ambientes mais endêmicos, né? A regiões mais isoladas, que talvez se tratem da mesma espécie, e talvez não sejam. Então, falta-se apuro taxonômico um pouco maior a partir de agora.
Muito obrigado. Um colaborador da mesma Universidade, Fernando Fernandes. Muito obrigado. Obrigado. Júlio, você pode falar. Oi, boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Sim, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Wesley. Parabéns aí pelo trabalho. Você mostrou uma coisa que eu não tinha percebido quando vi seu trabalho, e aí eu não sei se eu estou entendendo certinho. Você mostrou essa espécie Epinotalis, né? Uhum. E ela parece uma espécie que é um pouco assim, se assemelha às espécies de Tiflomirme, seria isso, assim, por ser meio... Isso. Ela se assemelha. Tá. Então, o que aconteceu entre as espécies que antes eram do grupo Striatula e agora são aparentadas Atiflomirmix na sua filogenia. Uhum. E essas espécies do grupo Haitiana, né? É isso mesmo? Isso. Uhum. E que dão origem a essa espécie meio subterrânea, é uma espécie de uma convergência, essas espécies... Isso. Uhum. Tá. Basicamente uma convergência. O que acontece, na verdade, é que esses grupos eram tratados, anterior a Brown, né, eram tratados como Rhopalopone, né, que era esse grupo críptico, essas espécies crípticas, né, de olhos diminutos, esculturação mais fraca. Apenas no Velho Mundo. Não só no Velho Mundo. Na verdade, uma das espécies daqui era Rhopalopone relicta, que depois passou a ser Grantogenes relicta, e agora é o Coponera relicta. Então, elas têm justamente relicta, pois se acreditava que era um relicto dessas espécies da Austrália aqui no Brasil. Sim. Então, o que a gente viu, na verdade, é que houve uma convergência, mas no artigo a gente consegue algumas características que separam, né? Principalmente em relação a formato e localização do espiráculo propodial, né? A formação de lamelas no propódio e principalmente o pecíolo, porque Tiflomirmix tem aquele pecíolo bem característico, né? Aquela projeção bem característica, que ainda deixa alguns resquícios nessas espécies que eram do grupo Rachensperger, principalmente, de Grantogenes, que agora passam a ser Tiflomirmix, e tem essa separação, embora convergentemente bem semelhantes, existem sim algumas sinapomorfias que nos permitem separar. E o curioso é que as espécies que são relacionadas a Tiflomirmix eram justamente as espécies que antes eram associadas ali à mina, né, que é Lavre, Rachensperger. Exatamente. Uhum, Elas, exatamente. curiosamente, vão dar origem. É muito interessante. Legal. Exatamente. O que eu digo dessa nova proximidade encontrada, isso são resultados que ainda vão sair, né? Que são os resultados da minha tese, que já estão para sair. Alguns grupos do que era o Coponera relicta, na verdade, relicta apresenta algumas outras espécies, e essas espécies são muito próximas às espécies do Velho Mundo, né? O que nos permitiu ver essa proximidade, né, desses grupos. Então, são resultados que ainda vão sair, então fiquem atentos às próximas novidades. Legal. Parabéns, valeu. Obrigado. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, una pregunta adicional, Brandon, a Wesley. Entiendo que, Wesley, que va a hacer a filogenia de todo el Coponera. Sim. ¿Você? Uhum. Nesse momento, sim. Para o doutorado, não, mas a proposta é terminar de maneira morfológica também a filogenia para todo o Coponera. E inicialmente agora, como no meu projeto de doutorado é um tempo mais restrito, a nossa preocupação foi organizar taxonomicamente e entender essa história biogeográfica, de como houve a separação dos grupos entre o Novo e o Velho Mundo, mas, posteriormente, investindo forte também na filogenia morfológica de Ocoponera.
total. Entonces, cualquier hormiga difícil, ustedes tienen que ayudarnos, ya que crearon toda esta filogenia, ¿no? Sim, exatamente. ¿Alguien más? Pueden hacer la pregunta en portugués, en español, no hay ningún problema para que se animen y hagan más preguntas. Bueno, pues parece que no hay más preguntas entre los invitados. Entonces nos queda más que agradecerte, Wesley, por aceptar la invitación, por estar hoy con nosotros y compartir este maravilloso trabajo. Realmente es algo muy significante para todos los mirmecólogos, como ya lo decía el profesor Fernando, realmente era algo que se estaba esperando y algo que se necesitaba. Y solamente queda dar los agradecimientos y felicitarlos por este gran trabajo. Muchas gracias, Wesley, y esperamos verlos próximamente en otro encuentro mirmecológico con el grupo de estudio de hormigas neotropicales. Un abrazo para todos y también para Wesley. Muchas gracias. E, novamente agradeço pelo convite, né? Fiquei bem feliz de poder compartilhar esse trabalho e estamos abertos, tanto eu como o laboratório, né? Falo em nome do laboratório do professor Feitosa, estamos aí abertos a responder dúvidas, perguntas e a colaborar com vocês a partir de agora e podem nos enviar o que for necessário e que estaremos dispostos a ajudá-los. Gracias, Wesley. Muchas gracias, Wesley. Y entonces nos volveremos a ver en otra ocasión. Y muchas gracias a todos los participantes de la charla del día de hoy. Que estén muy bien. Obrigado.